Então, hoje sobre regra de 3 no método direto, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo. Constatou-se que na fila de um caixa demora, em média, 8 minutos para atender 3 pessoas. Qual o tempo necessário para atender 15 pessoas? Então, a gente vai falar de regra de 3 agora de uma forma mais, assim, mais específica, né? Vamos pegar aqui no exemplo. Deixa eu só. Então, a gente tem aqui, no caso, tempo e pessoa. Depois eu vou passar para vocês anotarem certinho, né? Esse PDF tá bem de boa, mas eu vou só para a gente pegar aqui, ó. Então, a gente tem duas grandezas, né? Que é o tempo e a quantidade de pessoas, né? Então, se um caixa demora em média 8 minutos para atender 3 pessoas, qual o tempo necessário para atender 15 pessoas? Então, a gente tem o quê? A gente tem aqui 3 pessoas para serem atendidos em 8 minutos. Minha Nossa Senhora, a letra tá voando. A gente vai ter 15 pessoas para serem atendidas em X tempo, né? Regra de 3, simples, né? A gente resolve fazendo aquele famoso xizinho, né? Onde a gente vai ter que x vezes 3 vai ser igual. Minha nossa. Tô destreinado agora. Agora vai ficar bom. Vai ser igual a 8 vezes 15. Então, eu vou ter que 3x vai ser igual a 8 vezes 5, 40, sobre 4. 8, 9, 10, 11, 12. Então, é igual a 120. Então, eu vou ter que x é igual a 120 dividido por 3. Isso quer dizer que eu vou ter x igual a 40. No caso, seria 40 minutos, né? Porque a gente está falando em tempo. Agora, percebam, ó, vamos falar de o que é um método direto. Quanto mais tempo eu vou ter, mais pessoas eu vou conseguir atender. Isso é importante, vocês entenderem que olhar para o problema, identificar isso, identificar como que ele está sendo desenvolvido, né? Isso é o principal. Vou seguir aqui para o nosso próximo problema. Ó, vou dar um tempinho aqui para você. Uma torneira despeja 30 litros de água em 5 minutos. Para encher uma piscina de 600 litros, precisamos aguardar X minutos, né? Mais um exercício de regra de 3, simples, direto, tá? Vou dar uns segundinhos. Amor, vem cá, traz para mim aquelas folhas que você passou a limpo. Rápido. Vamos lá, vamos resolver.
Se eu tenho 30 litros de água, né? Então, a gente vai pensar aqui, então, é a quantidade em litros, né? Que é o volume. Vou colocar um V de volume já com a grandeza que a gente está... Já com a grandeza. E o T de tempo. Beleza, matemática a gente não precisa se preocupar com isso, unidade, mas a gente precisa entender a grandeza. Então, a gente precisa, sabe que se para encher 30 litros de água, demora 5 minutos. E a gente quer encher 600 litros. Isso vai dar X minutos, né? Então, eu vou ter que 30 vezes X vai ser igual a 5 vezes 600, né? Já vou dar uma acelerada aqui. X é igual a 5 vezes 600 vai dar 3.000. Divididos por 30, posso simplificar os zeros. Vou ter que 300 divididos por 3 é igual a 100 minutos. A gente está falando de matemática, então pode considerar 100 minutos em matemática, não tem problema nenhum, tá? 100 minutos, a gente sabe que se pode converter ali, né? Colocar 1h40, né? Considerando que 1h é 60 minutos, né? Mas aqui a gente pode deixar 100 minutos sem problema nenhum. O que eu quero que vocês entendam é isso, ó. De novo, quanto mais litros eu quero encher, mais tempo vai levar. Essa aqui é uma relação 100% direta, né? Vamos passar para o próximo. Ó, minha namorada me ajudou a escrever essa letra de uma criança de 7 anos dela. Com 5 latas de tinta, pinta-se 325 metros quadrados. Quantas latas de tinta precisamos para pintar 195 metros quadrados? Então, mais uma vez, né, de forma simples, eu tenho aqui a quantidade de tintas, né? Vou ter aqui também a área que eu quero pintar, né? Eu já estou convertendo na unidade, mas isso é só para uma questão intuitiva. Então, a área que eu quero pintar. Deixa eu ver aqui que se eu engrossar um pouquinho vai ficar melhor. Vamos ver. Então, se eu tenho... Nossa Senhora. Se eu tenho 5 latas que pintam 325 metros quadrados, quantas latas vou precisar para pintar 195 metros? Ó, é fácil para a gente entender por que eu fiz esse exercício de novo. Ó. A gente está falando em grandeza direta, né? Então, quanto mais, mais. Agora, ó, entendam, ó, quanto menor for a área, menor vai ser a quantidade. Então, quando a grandeza ela for igual, quando for negativo ou quando for positivo, a gente usa o método direto, que é o xizinho. Se caso não for, a gente vai ter que usar o método contrário. Então, vamos lá. 325 é igual a 975. Já fiz direto já. Então, 325x, 5 vezes 195 é 975, tá? Aí, vou passar o 325 dividindo. Eu vou ter que 975 dividido por 325 vai ser igual a
3. Então, em 3 latas, eu consigo pintar o que eu preciso pintar aqui, tá? Galera, o importante da nossa aula de hoje é por conta do nosso último conteúdo, que é regra de 3 composta, que é basicamente isso que vai cair para vocês entenderem regra de 3 composta, precisa entender bem a direta, bem a indireta, para ficar tudo claro, tá? Então, vamos para mais um aqui. Ó. Regra de 3 inversa. Regra de 3 inversa, basicamente, se a gente está falando de uma relação direta, a gente vai estar falando de uma relação indireta. Ó. Um navio partiu para uma viagem, levando alimentos para 20 pessoas durante 30 dias. Após a contagem dos tripulantes, descobriu-se que haviam 24 pessoas. Por quanto tempo terão comida? Então, vamos lá? Vou refazer aqui embaixo. Então, a quantidade de pessoas e aqui eu vou ter a quantidade de dias, né? Vou continuar considerando o tempo, né? Vamos fazer a correlação. Em 20 dias, em 20 pessoas, tem comida para 30 dias. 24 pessoas, vou ter comida para X dias. Então, vamos entender agora a grandeza, ó. Galera, vamos falar, ó, entendendo o problema. Percebem aqui, ó, quanto mais pessoas eu vou ter, mais rápido vai acabar a comida. Isso quer dizer que em menos tempo vai ser consumido toda a comida. Aqui a gente está falando de uma relação inversa. Ó. Quanto mais pessoas, menos tempo, né? Para a gente resolver isso, a gente não vai usar a forma direta, que é em x. A gente vai usar a forma inversa, que é que eu falo multiplicar nas retas. Como assim? Ó, primeiro eu vou fazer o que tem x, né? Vai ficar 24 vezes x é igual a 30 vezes 20. Ó, importante vocês entenderem isso, ó. Percebam que a grandeza mudou. Aqui, quanto mais pessoas, menos tempo. A relação aqui está inversa, não está mais direta. Quando está inversa, a gente faz na reta, entendeu? É simples, não tem como errar. Vai ser o quê? 20 vezes 30 vai dar 600 divididos por 24. 600 divididos por 24, a gente vai ter 25 dias. Olha a importância de entender a questão da grandeza. Ó, de novo, para a gente entender. Ó, no outro exercício, a gente tinha aquela relação inversa, né? A relação direta. E é isso que vocês têm que entender, ó. Se a relação é direta, tanto positivo quanto negativo, eu vou fazer pelo xizinho lá, tá? Vou cruzar os dados. Agora, se eu tenho inverso, então a grandeza é positiva ou negativa, ou vice-versa, eu vou multiplicar nas retas, tá? É fácil para vocês entenderem. É o método, tá? A explicação matemática é complexa, mas entender do método fica mais fácil, ó. Direto eu cruzo, inverso eu reto, entendeu? Basicamente uma luta de boxe, ó. Para quem conhece boxe, Muay Thai, MMA, ó. Direto, depois do direto eu cruzo.
Nada a ver, né? Mas é bom para vocês entenderem e ficarem entenderem bem a analogia, tá? Vamos pro nosso próximo exercício. Ó, para transportar uma quantidade de minério, utilizou-se 30 vagões com capacidade de 10 metros quadrados cada. É metros cúbicos aqui, tá? É volume. Trocando por vagões de 12 metros cúbicos, quantos serão necessários para carregar a mesma quantidade de minério, tá? Então, de novo, a gente vai interpretar a relação. Então, vamos lá. Vou ter aqui a quantidade de vagões, né? E aqui, o tamanho dos meus vagões. Tá em metro cúbico, né? Porque é volume, né? Então, digamos assim, ó. Para mim transportar uma quantidade de minério, eu precisava de 30 vagões que media 10 metros cúbicos cada um. Se eu aumentar o tamanho, o que vai acontecer com a quantidade? Quanto maior for maior, ó, digamos aqui, é um vagão de 10 metros cúbicos. Aqui agora, eu vou ter um vagão de 12 metros. Então, quanto maior for meu vagão, e eu quero carregar a mesma quantidade, menor vai ser a quantidade de vagão, né? Quer uma analogia? Bem legal? Cara, uma das coisas que me deixava muito bolada é quando minha mãe vinha do mercado e fazia eu buscar as compras no carro. Cara, querendo ou não, ninguém gosta de fazer isso. Impossível uma pessoa que fala, acorda assim, putz, hoje, cara, hoje se chegar, o que chegar de compra, nem o cara que trabalha no mercado, nem o que carrega gosta. O que você faz, né? Normalmente, né, somente isso para os homens, eles fazem o quê? Se arrebenta, né? Se enfia tanta sacola na mão, chega a parar o sangue na mão para poder fazer o quê? Você quer aumentar a quantidade de compra para diminuir o número de viagem, né? A relação é inversa, exatamente aqui, ó. Quanto maior for o tamanho do meu vagão, menos vagões vai precisar. Aqui, ó. Quanto mais compra eu carregar nas minhas mãos, até o meu sangue parar e eu não aguentar mais, menos viagens eu vou fazer. Então, essa é a relação, tá? Então, vamos calcular. Digamos assim, ó, lembra lá, ó. Quando a relação é inversa, a gente faz em reta, né? Então, vamos lá. 12. X. Eu gosto de deixar o X sempre pro lado esquerdo, mas não faz diferença nenhuma. 30 vezes 10. Eu vou ter que X é igual a 300 divididos por 12. 300 divididos por 12 vai dar 25, tá? Se vocês quiserem, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer junto para tirar a prova real. Ó, eu uso o método do dedinho, tá? Então eu uso um dedinho aqui e um dedinho aqui. Ó, vamos lá. Eu tapo um dedinho aqui e eu tapo um dedo aqui, ó. Digamos que eu tapei esse número aqui, ó. Ó, como que eu faço para calcular a conta de dividir, ó. Tem 3 na tabuada do 1? Tem, que é o 3, né? Mas aqui tem 2, vai dar 36, que vai ser maior. Então, o que eu faço? Eu diminuo 1. Então, em vez de eu fazer por 3, eu faço por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 30 menos 24 é 6. Caiu 0. Mesma coisa, ó. Eu enfio um dedo aqui no 2, enfio um dedo aqui no 0. Tem 6 tabuado 1? Tem, que é 6, né? Mas eu sei que aqui tem um 2 e vai dar um número maior. Então, eu vou tentar por
5. 5 vezes 2, 10. Minha nossa. Ensinando no quadro é muito mais fácil do que ensinando pelo computador. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 60 vezes 60 é 0. Isso quer dizer não, que o resultado é 25. É só para mostrar para vocês como é que eu faço quando dividir. Mas eu faço depois eu faço um anexo aí para facilitar para vocês fazer dividir com vírgula, sem vírgula, tá? Então, vamos seguir a nossa aula. Ó, a quantidade de suco existente serve 15 copos de 200 ml. Quantos copos de 150 ml conseguiremos servir? Esse exemplo é bem legal, é um exemplo é o exemplo que a Coca-Cola faz, né? Então, digamos assim, vamos pensar aqui o número de copos. E aqui, ml. Vamos pensar, ó. 15 copos. A gente consegue encher 15 copos de 200 ml naquela quantidade de suco. Se eu diminuir o tamanho do copo, quantos copos eu vou encher nessa quantidade? Então, aqui, ó, quanto menor for o copo, mais copos eu vou encher, né? É o que acontece hoje com o house, né? Diminui o tamanho do house, mas o valor continua o mesmo. Então, quanto menos ml vai ter, mais copo vai ter. O Coca-Cola também. Assim, a gente vai vendo, né? A gente vai pegando a quantidade da Coca-Cola, é bem fácil de entender. Vocês vão vendo que vai tendo cada vez menor, né? Tem caçulinha agora, né? São quantidades pequenas de Coca-Cola. Mas, e um valor que parece ser barato, né? Mas se vocês fizerem o cálculo para ver o valor do litro, o litro vai ser muito mais caro, né? E não é só por conta do valor da embalagem, que vai ser gastar mais embalagens para fazer um litro, mas também porque é uma forma deles, é uma jogadinha para lucrar, né? Chocolate fez muito isso, né? Quando diminuiu o tamanho, então é normal isso aí. Então vamos lá, ó. Tá certo? Não, né? Por quê? Porque o método ainda continua sendo o método inverso. A gente vai ter que multiplicar em reta. Então vai ser o quê? X vezes 150 é igual a 200 vezes 15, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar... Vou multiplicar aqui 200 vezes 15. Como que eu faço? Eu pego 15 e multiplico por 200. Eu só empurro esses zeros para cá. Porque eu sei que é zero, eu vou só derrubar eles aqui, ó. 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 3.000. Fácil, né? Fazendo isso aí, né? Só derruba aqui o zero e multiplica o que sobrar, tá? Quando é multiplicação por zero. Então vai ser o quê? X igual a 3.000, como a gente calculou anteriormente, divididos por 150. Corta um zero, corta um zero. 15. 300 divididos por 15 vai ser 20. Quero dizer o quê? Que usando copos de 150 ml, eu vou poder encher o quê? Encher 20 copos. Então, quanto menor for o copo, quanto menor for a quantidade, mais copos eu vou encher, né? Vamos seguindo. Então, eu preciso que fique claro essa análise da regra de 3. Tanto a proporção direta quanto a inversa. Direta a gente lembra, né? Quando maior for 1,
maior for o outro, menor for um, menor for o outro. E inverso vai ser quanto maior for um, menor for o outro, quanto menor for um, maior for o outro. Entender se é direta ou inversa é essencialmente importante para a gente poder calcular e chegar no que a gente está querendo, tá? Ó. Vamos lá. Achei que tinha cortado aqui. Cara, às vezes a minha letra vira uma... Aqui é 20, tá? 20 pessoas realizam um trabalho em 10 dias. Para realizar o mesmo trabalho em 8 dias, são necessárias quantas pessoas, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar para nossa ideia de entender isso aqui, ó. Então, 20 pessoas realizam um trabalho de 10 dias para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, quantas pessoas é necessária? Então, aqui a gente tem dias e aqui a gente tem pessoas. Não, ao contrário. Ao contrário. Aqui a gente tem pessoas. E aqui a gente vai ter dias. Cara, se eu quero diminuir o número de dias, então quanto menos dias eu vou querer para uma coisa ficar pronta, eu vou precisar, nesse caso, matematicamente, óbvio, de mais pessoas. Ah, professor, mas às vezes eu tenho um pedreiro bom aí que faz mais rápido. Mas nesse caso é matemática, tá? Não estamos discutindo critérios técnicos. Então, nesse caso, a gente tem um caso inverso, que usa a mesma coisa, né? Que é multiplicar em reta. Eu vou ter que 8x é igual a 200, x é igual a 200 sobre 8, que vai dar 25. Então, se eu chamar 25 pessoas que trabalham igual, tá? Eles vão demorar 8 dias, tá? Então, nesse caso, se for um pedreiro bom, vai mais rápido. Mas nesse caso aqui, a gente vai precisar de 25 pessoas, tá? A gente tem que analisar a matemática, não os critérios técnicos. Beleza. Uma máquina funcionando por 5 horas produz 120 vasilhas. Quantas unidades serão produzidas em 8 horas? Cara, eu tô com esse microfone da Sandy Júnior aqui, tá demais, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui então o número de vasilhas, né? E aqui eu vou ter tempo. Vamos lá. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Se eu tenho 120 vasilhas, eu produzo. A máquina funcionando, ela produz em 5 horas. Se eu deixar a máquina ligada por 8 horas, vai produzir X vasilhas, tá? Então, vamos aqui ao cálculo. Beleza? Ó, importante, ó. Aqui, quanto mais tempo eu tenho, vai produzir mais vasilhas. Aqui é direto, né? Aqui a gente usa, lembra? No MMA, direto cruza. Então vai ser o quê? 5 vezes x é igual a 120 vezes 8. Cara, às vezes eu fico de cara com as minhas analogias, meu. Eu juro que eu não pensei nesse direto cruza, veio na hora. É bom dizer. Então vamos lá. Eu vou ter o quê? Eu vou ter x igual
120 vezes 80 é 960. 960 divididos por 5 vai ser igual a, vamos calcular, 960 divididos por 5. Então, como a gente tem só uma unidade aqui, a gente vai pegar só uma unidade aqui. Tem 9 tabuado 5? Não. Eu tenho 2 que é 10, né? Mas que é maior. Mas então 1 que vai dar 5. Então, 1 vezes 5 é 5. 9 menos 5 é 4. Vou fazer de uma forma mais direta, tá? 4 é menor que 5. Então, eu vou ter que derrubar o 6. Então, tem 46 tabuado 5? Não, né? Eu vou ter o quê? Tabuado 5 é bem fácil, né? Tabuado 5 é tranquilo de a gente calcular. Eu vou ter o 9, que é 45. 9 e 5, 45. 45 para 46 é 1. Derrubo o 0 aqui. 2. 2 vezes 5, 10. Para 10 é 0. Então, eu vou ter que, se eu aumentar em 8 horas, eu vou produzir um total de 192 vasilhas. Método direto. Fácil, né? Então, agora, eu vou... Gabriel, eu vou interromper essa aula, tá? Que eu deixei ela gravando. E a gente vai começar sobre o método composto. Daí eu vou começar ela em outra aula. Não sei quanto tempo que tá dando aqui. Só para não cortar pela metade. Não, acho que vai dar. Vamos continuar nessa aqui mesmo, tá? Vamos pôr. Se parar aqui a aula, a gente começa outra aula. Tá. Vamos lá. O vendedor ofereceu 30% de desconto num ventilador que custa R$80. Quanto fica um novo valor? Então, aqui, ó. Aqui não é aqui, apesar de ser um exercício de porcentagem, é um exercício também de regra de 3, tá? Mesmo que seja envolvendo valor, desconto, mas é para vocês entenderem que a forma com que a gente utiliza o cálculo. Ó. Vamos lá. Ó. Eu vou ter o valor, né, o money, e eu vou ter a porcentagem de desconto, né? Então, como que a gente faz para calcular? Ele fala que ele fala ali no exercício que ele deu 30% de desconto no ventilador que custava 80. Então, R$80 representava, minha Nossa Senhora, R$80 representava 30%, não, representava 100% do meu ventilador. Então, R$80 é o valor de 100% do meu ventilador. Ele está falando que o cara deu 30% de desconto. Quer saber quanto que ficou o novo valor. Se eu colocar o 30 aqui, o cálculo vai me falar quanto é 30%. Mas eu não quero saber quanto que é 30%. Eu quero saber quanto vai ficar, qual que é o novo valor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 100% que eu sei que é o valor do ventilador e vou diminuir pelo 30% do desconto, que vai dar 70% de desconto, né? Então, vai ficar 70% do valor. Então, eu vou pegar, sempre quando for desconto, eu pego o 100% e diminuo pelo desconto. Eu vou saber qual que vai ser o valor, o novo valor do produto. Então, vamos lá. 100. Vamos de novo para a grandeza, né? Para a gente não deixar passar batido. Ó, quanto maior for o desconto, menor vai ser o valor. Mas nesse caso, a gente já considerou o desconto, a porcentagem do desconto já em cima do 100%. Então, quanto menos
eu pagar num produto, menos vai ser o valor dele total. Entenderam? A questão é, quanto maior for o desconto, menor vai ser o produto. Que nem eu falei, ó. Se fosse a relação do desconto, ficaria mais fácil, ó. Se o desconto fosse 30%, que nem tá ali, 40%, 50%, aí sim, ó, quanto maior for o desconto, né? Quanto maior for o desconto, menor vai ser o valor que eu vou pagar. Só que eu já peguei esse desconto e já subtraí aqui na porcentagem total. Então, isso quer dizer o quê? Quanto menos % eu pagar do produto, menor vai ser o valor. Isso é importante vocês entenderem, porque se vocês pegarem só o anunciado e forem deduzir a grandeza, vai dar que é o método inverso, mas nesse caso aqui é o método direto. Por quê? Eu estou pagando menos %, eu vou pagar menos valor. Tem que ficar bem claro isso e essa questão de interpretação. Então, vamos lá. 100x é igual a 80 vezes 70 é 5.600. X é igual a 5.600 divididos por 100, que vai dar R$56. Então, o valor atual vai ser R$56. Professor, e se eu quisesse saber qual que é o valor do desconto? Aí eu faria o mesmo cálculo para 30. Aí eu saberia qual que seria o valor do desconto. Fácil, simples e bem tranquilo, tá? Aí, agora é importante, tá? Regra de 3 composta. O objetivo da nossa aula é vocês entenderem regra de 3 composta. Até então, a gente trabalhou com duas grandezas, ou era tempo, quantidade, valor, paraná. Agora, quando tem mais de uma grandeza relacionada, aí a gente precisa compreender melhor, entender melhor o produto. Eu vou ensinar um método que você não precisa mais usar aquelas flechinhas, sabe? E eu acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem. É o método que eu uso, particularmente. Ó, é numa gráfica, tá? Não uma grandeza. Perdão aqui. Numa gráfica, 3 impressoras funcionam sem parar, 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 2.000. Vamos aumentar mais 2 zero aqui. Imprimindo 2.400 folhas. Então, 3 impressoras trabalhando 10 horas por dia, durante 4 dias, elas imprimem 2.400 folhas. Impressora ruim, né? Tendo-se que, quebrando uma das impressoras e necessitando se imprimir em 5 dias, aqui vocês esqueçam um zero aqui, tá? Vamos colocar aqui 4.800, tá? 4.800 folhas. Quantas horas por dia deverão funcionar interruptadamente as duas máquinas? Então, vamos lá. Eu tenho 4 grandezas nesse caso, né? A gente precisa identificar qual grandeza, essa parte é muito importante, qual grandeza que faz parte do produto e do processo. Deixa eu abrir uma folha em branco aqui para a gente resolver essa questão aqui, tá? Vou abrir aqui uma folha em branco, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. A gente precisa entender, basicamente, numa regra de 3 composta, quem faz parte do produto e quem faz parte do processo. Esse método aqui é um método mais rápido de vocês calcularem, se vocês entenderem o que é produto e processo, tá? Ó,
Vamos fazer inverso aqui. Vou colocar processo e produto para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, vou colocar aqui a mesma coisa, tá? Só vou trocar aqui. Vou colocar aqui processo. Sempre quando tiver uma regra de 3 composta, a questão é essa, entre produto e processo, tá? É bem simples, independente do exercício que vai cair, a gente aplicando esse método fica mais fácil de entenderem, ó. Ele falou, o que é o processo? A impressora. Quantas horas por dia ela vai trabalhar? Quantas horas por dia ela vai trabalhar? E quantos dias ela vai precisar trabalhar? E qual que é o produto dessa impressora? É a quantidade de folhas. Entenderam essa diferença? Ó, eu diferenciei. Ó. Eu peguei um exercício que estava me dizendo várias coisas, eu só separei o que era, fazia parte do processo, o processo de impressão, né? E qual que era o produto que ela queria entregar, que é o número de folhas. Beleza? Ele está dizendo que 3 impressoras trabalhando 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimiam 2.400 folhas. Ó, como que eu faço isso? Ó, eu não estou falando de quem é direto ou indireta, eu faço eu faço isso aqui, ó. Eu faço uma reta aqui, aqui e aqui. Claro que depois disso você vai fazendo isso de cabeça, né? Mas eu basicamente faço isso, ó. Faço uma reta aqui, aqui e aqui. Ó, eu separei a primeira parte ali, quantas impressoras, quantas horas por dia, dia e folhas, ó. Aqui é o processo, aqui é o produto, beleza? Agora vamos lá. Ó, ele fala ali no exemplo que quebrou uma impressora. Se quebrou uma impressora, de 3 impressoras, eu vou ter 2, tá? Deixa eu mudar para azul aqui, para ficar bonitinho. Eu vou ter 2. 2 impressoras trabalhando durante 6 dias para produzir quantas folhas? 4.800. Ó, eu aumentei o número de folhas, eu tive que aumentar o número de dias, mas diminuir o número de impressoras. Beleza. Ele quer saber quantas horas por dia vai precisar trabalhar essa impressora. Olha aqui. Eu montei um problema de regra de 3 composta. Eu não inverti nada, eu só simplesmente peguei o problema e fui colocando aqui dentro desse esqueminha aqui, de processo e produto. O que eu faço? Ó, primeiro, eu multiplico o que está de preto, porque está o x, eu sempre pego o que está o x aqui, ó. Se está o x, eu multiplico o do lado esquerdo sempre que está o x. Isso é uma questão só de ficar bonitinho, tá? Então, eu vou ter lá 2 vezes x vezes 6 vezes 2.000, opa. Ó, é produto sobre produto. 2.400. Percebam, ó, multipliquei tudo desse lado. Vou pegar agora e vou multiplicar tudo que está em vermelho. Ó. 3 vezes 10 vezes 4 vezes 4.800. Agora fica fácil. Ó, uma questão de simplificação. Já que tem uma igualdade aqui, eu posso ir cortando os zeros aqui. Ó. Eu posso pegar o zero, esses 2 zeros aqui, cortar com esses 2 zeros aqui, beleza? Então vamos montar lá vamos montar esse nosso problema, ó. Eu vou apagar aqui, eu vou montar aqui do lado, não, vou montar isso, vou montar aqui aqui mesmo.
aqui, ó, vou deixar aqui do lado para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ó. Ó, o x eu vou deixar desse lado aqui, vou passar o resto aqui dividindo, vai ficar x vai ficar x igual, ó, vou passar o 2, o 6 e o 24, que eu simplifiquei aqui, dividindo, vai ficar 2, 6 e o 24 aqui. Em cima vai ficar 3 vezes 10 vezes 4 vezes 48. Ó, o 24 que ó, veja que tem 48 e que tem 24, eu posso simplificar, né? Eu posso cortar, dividir 48 por 24, eu vou ter que é 2. Aqui tem um 2 aqui, eu posso simplificar também com esse 2 aqui. Vai ficar o quê? 3 vezes 10 vezes 4. 3 vezes 10 vezes 4 vai ser 120. 120 divididos por 6 vai ser igual a 20. 20 o quê? 20 horas por dia, que é o resultado da nossa regra de 3 composta. Veja, é uma coisa simples, é um esquema rápido para você não precisar ficar invertendo, cara, que aquilo para errar é facinho. Vocês entenderam o que é o processo, o que é o produto? Pronto, tudo envolve. E a maioria, sempre exercício que envolve regra de 3 composta, sempre tem uma impressora no meio. Os caras gostam de impressora. Não sei porquê, mas os caras gostam de impressora, tá? Vamos voltar para o nosso compartilhamento de tela. Deixa eu ver tua mensagem aqui. Aqui, ó. Gabriel, desculpa quando eu não prestar atenção, você pode falar, tá? Que daí eu consigo ouvir. Eu vou responder isso no final, tá? Essa tua dúvida. Já fazer junto, daí vou te mostrar ali, tá? Beleza. Vamos voltar para o nosso último exemplo aqui de regra de 3 composta. Ó, se duas impressoras trabalham 10 horas por dia e levam 6 dias para fazer determinado trabalho, então 3 impressoras, com a mesma eficiência das anteriores, trabalhando 8 horas por dia, levarão quantos dias para fazer o mesmo trabalho? Tá? Então, vamos lá, vamos para a nossa mesma ideia que a gente falou anteriormente. Vamos lá. Vamos começar a dividir entre processo e meu Deus. Processo e produto, tá? Nossa senhora. O Paint na escola não ficou meio falho. Então tá. Aqui de novo, ó. Ele fala aqui, se eu tivesse duas impressoras trabalhando 10 horas por dia, levam 6 dias para fazer determinado trabalho. Então, ó, o que é o processo? O que é o processo? É quantas impressoras. O processo, ó, horas por dia e dias para fazer um determinado trabalho. Para fazer o quê? Um trabalho. O produto é o trabalho. O produto da impressora trabalhando horas por dia em quantos dias, aí ele fala que vai fazer um determinado trabalho. Então, o produto seria um trabalho. Dividir bem certinho aqui, ó. Então, tá, ele fala aqui, ó, duas impressoras trabalhando 10 horas por dia, levam 6 dias para fazer um determinado trabalho. Um determinado trabalho. Então, 3 impressoras trabalhando 8 horas por dia levarão quantos dias para fazer o mesmo trabalho? Ó, por que eu coloquei um? Porque eu posso colocar T de trabalho, não faz diferença. Ele está dizendo que é um trabalho, então é o mesmo trabalho. Então eu coloco um, tá? Eles dizem um determinado trabalho. Aqui no produto eu vou colocar um.
E aí agora, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Já meto aquele esqueminha aqui, ó. Tá? Já desço aqui e já faço a mesma coisa aqui, ó. Desço aqui. Em algum momento da vida vocês já viram esse esqueminha, mas vocês não entendem para quê. É um chaveamento quase. Então, é fácil. Esse métodozinho desse risquinho aqui, ó, é para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? De novo, ó, eu fiz isso aqui, peguei um exercício de regra de 3 composto, ó. Vamos resolver, ó. Eu falei que a gente multiplica tudo, né? Ou como o x está embaixo, eu vou começar aqui pelo preto, tá? Então, eu vou colocar aqui 3 vezes 8 vezes x vezes 1 é igual a 2 vezes 10 vezes 6 vezes 1 e vamos calcular, né? Vou passar, ó, vou calcular aqui, ó. 3 vezes 8 vezes 1 é 24x, que é igual a 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 6 é 120. Então, eu vou ter que x é igual a 120 divididos por 24. 120 divididos por 4 vai ser x igual a 5. Por quê? Ó? É básico. Ó. Quanto tinha mais impressora, trabalhando por menos tempo. Beleza, aqui é a gente teria que fazer o cálculo, mas aqui, ó, seguindo esse processo, a gente teria que em 5 dias a gente terminaria o mesmo trabalho, usando 3 impressoras 8 horas por dia. É mais rápido do que usar 2 impressoras 10 horas por dia. Aqui, x é igual a 5, tá? Olha, é muito mais fácil calcular a regra de 3 compostos desse jeito. Podem pegar exercício, podem fazer o que quiser, podem brincar, jogar para lá, para cá, que vai ser a mesma coisa, tá? Então, a aula de hoje é isso, tá? Eu vou resolver agora, eu vou pausar aqui, Gabriel, e eu vou resolver a tua dúvida, tá bom? Vou pausar aqui a